A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, por favor. Temos compartilhado com a igreja uma série de mensagens falando sobre o tema do ano aqui, em nosso meio. E o tema do ano aqui na igreja é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o povo de Deus. Os dois textos básicos, segunda carta aos Coríntios 6,16 e Romanos 12,5, mas nós estamos introduzindo outros textos que reforçam esta ideia de nós buscarmos uma vida de íntima comunhão com Deus, um relacionamento muito próximo com o Senhor, e também essa ideia do Novo Testamento, da igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, o povo do Senhor, vivendo em comunhão. E nesta noite, na nossa 12ª mensagem desta série, a comunhão da igreja, eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17.
Se você tem a Bíblia em mãos agora, queira abrir, por favor. Se necessário, compartilhe com alguém que esteja ao seu lado. Se de fato queremos viver em comunhão com Deus, um pré-requisito é sempre ouvirmos a voz do Senhor. Ouvirmos não apenas por ouvir, ouvirmos não apenas para conhecermos, para entendermos, mas ouvirmos com a disposição sincera de colocarmos em prática, de estarmos obedecendo a voz de Deus. E aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17, está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha Timóteo como um garoto muito especial. Timóteo era jovem e Paulo queria que Timóteo fosse um grande homem nas mãos de Deus. A preocupação de Paulo era que Timóteo fosse um líder para a igreja de Cristo num tempo difícil, de muitas perseguições e principalmente de muito conflito sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre as promessas do Antigo Testamento, as palavras de Deus através dos profetas falando sobre a vinda do Messias. Paulo treinou, Paulo capacitou, Paulo trabalhou na vida do jovem Timóteo. E nesse texto ele vai dizer principalmente o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é extremamente importante, preciosa e deve fazer parte da sua vida em todo instante, pois ela dará direção, sentido, razão. Ela vai dizer a você o que fazer, ela vai dizer a você o que é bom e o que é ruim, ela vai dizer a você qual caminho seguir. Então, Timóteo, tenha sempre a palavra de Deus, tenha sempre as Escrituras Sagradas como o primeiro conselheiro, para orientar com segurança todos os passos que você dará na sua vida, e como líder e como pastor à frente da igreja. Porque, Timóteo, essa palavra é tão importante que ela cabe em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos, para te ensinar, para corrigir, para confortar, para consolar. Sem esquecer, Timóteo, que esta palavra é a palavra que pela fé e pela graça levará você e todos os demais ao caminho da salvação eterna. Enfim. Se pudéssemos então resumir, não apenas este trecho da carta de Paulo a Timóteo que lemos, mas toda a carta, tanto a primeira quanto a segunda, talvez fosse possível dizer assim: Paulo estava escrevendo para Timóteo: Timóteo, procure viver diante de um Deus que fala. Timóteo, procure levar a sua vida, o seu ministério, diante de um Deus que não se cala. E que através das Escrituras Sagradas estará sempre dizendo a você o que ser e o que fazer. Então, Timóteo, se você quer viver na presença de Deus, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor, então, Timóteo, você deve estar sempre com os ouvidos da sua alma abertos para ouvir aquilo que Deus está falando, e Ele falará com você através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. E se fosse hoje, Paulo escreveria através da Bíblia.
Doug Bannister escreveu um livro muito interessante que eu já li mais de uma vez. A Igreja da Palavra e do Poder. Ele entende que a igreja deve ser muito equilibrada em tudo, e ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer assim: a igreja deve ser equilibrada, reunindo o melhor dos tradicionais e o melhor dos chamados pentecostais. A igreja não deve ser muito fria, e a igreja não deve ser quente em excesso. Então, neste livro, Doug fala sobre as características de uma igreja ideal, no seu ponto de vista, e uma das características é exatamente essa. Ele vai dizer que a igreja ideal é aquela que está sempre disposta e busca ouvir a voz de Deus. Uma igreja saudável, uma igreja espiritual, uma boa igreja, é uma igreja que está sempre buscando ouvir a voz do Senhor. E o modo como ele coloca essa ideia, essa tese de trazer para a igreja o melhor dos chamados tradicionais e o melhor dos chamados pentecostais ou renovados, etc., é porque ele tem em mente que a igreja precisa desse equilíbrio, ser ao mesmo tempo a igreja da palavra, a igreja que raciocina, a igreja que para e que pensa, a igreja que se concentra na palavra para refletir, para estudar e para se aprofundar no sentido, no significado da mensagem, no conteúdo da Bíblia, mas uma igreja também que é feita de emoções, de sentimentos, uma igreja fervorosa, uma igreja animada, uma igreja motivada e por isso mesmo uma igreja que ao crer nas Escrituras está sempre desejando e buscando mais e mais de Deus, mais e mais da vontade de Deus, mais e mais da palavra de Deus, mais e mais uma igreja que anseia de todo o seu coração ouvir a voz de Deus. Como é possível termos comunhão com Deus se nós não estamos falando com Deus e não estamos ouvindo a voz de Deus? É impossível. Porque essa palavra comunhão, ela parte do pressuposto que há um relacionamento entre duas pessoas, entre dois lados, onde um fala, o outro fala, um escuta, o outro escuta, e eles estão sempre interagindo. E meus irmãos, eu não tenho qualquer dúvida, Deus fala. O problema está em nós, que muitas vezes não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Pois quase sempre estamos com os nossos ouvidos fechados. Quase sempre estamos com os nossos ouvidos cheios de cera, com os ouvidos amarelados, sujos. Na maioria das vezes, somos assim, almas de ouvidos surdos. Não tenho dúvida que Deus fala, tenho certeza que Deus fala. O problema está em nós. O problema está em nós. E na nossa grande dificuldade de ouvirmos. Na nossa falta de sensibilidade para ouvirmos quando Deus fala. E Ele fala não necessariamente com visões, com sonhos, com visitas de anjos, com profecias humanas, mas Deus fala e fala principalmente a partir da sua palavra. Deus fala principalmente a partir das Escrituras, Deus fala principalmente através da Bíblia. E se você sinceramente deseja experimentar mais de Deus na sua vida, e se você deseja realmente experimentar mais de comunhão com Deus na sua vida e na sua família e na sua igreja, então você precisa colocar-se diante do Senhor e dizer a Ele: fale que eu vou ouvir. Fale que eu abrirei os ouvidos da minha alma e eu ouvirei.
e buscarei fervorosamente ouvir, porque a voz de Deus eu quero sim falando ao meu coração. Agora apenas pense, não responda. Quantas vezes ao longo da semana você para e dedica alguns minutos para abrir a sua Bíblia e ler, e estudar, e meditar nas Escrituras Sagradas? Seja sincero, seja honesto consigo mesmo agora. Você ficou a semana toda no Facebook, fala a verdade, não minta. Você ficou a semana toda no Zap Zap. Você ficou a semana toda lendo e-mail. Você ficou a semana toda na internet, na televisão. Aí você chega domingo e você diz assim: ah, pastor, essa semana Deus não falou nada comigo. Mas é claro que Ele não falou nada com você, porque você não estava ligado, sintonizado, conectado e buscando. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois a gente continua. Nos últimos dias, alguns casais têm procurado o pastor para reclamar do relacionamento, e um dos problemas principais é o Zap Zap. Pastor, o meu marido não larga esse trem. Pastor, a minha esposa não desapega desse trem. Pastor, é o dia inteiro nesse negócio. Acorda no Zap Zap. Vai almoçar no Zap Zap. À noite no Zap Zap. E o nosso casamento está em crise. A gente brinca, ri, mas você não tem noção da seriedade que é isso. E eu imagino outros pastores em outras igrejas com o mesmo problema que eu, porque a nossa igreja não é diferente das outras. Agora, imagina você se amanhã ou depois nós tivermos, por exemplo, um divórcio, e aí o juiz perguntar lá, né? O marido quer divorciar, a esposa quer divorciar, e aí, por que vocês estão decididos a divorciar? Qual o motivo? Zap Zap. A que ponto chegamos, irmãos? E no nosso relacionamento com Deus, e dentro dessa necessidade número 1 que nós temos de comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, conhecer a vontade de Deus, o desejo dEle para a nossa vida, seus mandamentos, leis, ordenanças, o que eu devo ser e o que eu devo fazer. Onde é que está isso? Está numa coleção de livros que você carrega debaixo do braço há muito tempo, e nós chamamos de Bíblia Sagrada. Vamos ser sinceros mais uma vez? Posso ilustrar essa verdade com o relacionamento de um filho ou filha com seu pai e sua mãe. Agora eu vou falar só para jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Quando o papai começa a falar e a mamãe começa a falar, qual que é a sua reação? Você fica atento? Você presta atenção? Leva a sério? Ou você reage assim: ah, a coroa não está com nada. A coroa está ultrapassada. O papo agora é outro, o tempo é outro, as coisas mudaram. Muitas vezes o filho se irrita, a filha se irrita. O pai chega para dar um conselho, a mãe chega para dar uma orientação, para dizer o que é melhor. Via de regra, qual é a reação do adolescente, qual é a reação do jovem? Rebeldia, desobediência. Convivemos com isso todos os dias, irmãos. É verdade ou não é? Verdade. Ou será que lá na sua casa é diferente da minha? No nosso relacionamento com Deus, somos adolescentes, imaturos, jovens sem maturidade. Quando Deus começa a falar conosco, nós não queremos ouvir.
principalmente porque nós só queremos ouvir coisas boas. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer assim: menino, essa palavra é boa para exortar, essa palavra é bênção para corrigir e para colocar você no caminho certo. Parece que Paulo estava escrevendo para adolescentes, como hoje precisamos escrever para os nossos adolescentes e jovens. Mas o que tem de marmanjo, o que tem de gente até na terceira idade, tão imaturo quanto um adolescente, no seu relacionamento com Deus, é uma tragédia. E aí Deus fala, e você fecha os ouvidos. Deus diz, vai por ali, você... Não sei se é o seu caso, mas muitas e muitas vezes eu fiquei muito chateado com meu pai e com a minha mãe. Muitas vezes. Discordei dos dois. Muitas vezes. Quantas vezes nós agimos exatamente com esta imaturidade? Deus quer falar, e até fala, e nós somos imaturos. E aí Deus fala por aqui, a gente deixa sair por ali e não obedecemos ao Senhor. Mas quando estamos falando sobre ter comunhão com Deus, irmãos, esse é um pré-requisito básico. Sermos uma igreja disposta a ouvirmos a voz de Deus, sermos homens, mulheres dispostos a ouvirmos o Senhor falando conosco o tempo todo. Se a igreja deseja mesmo viver em comunhão com Deus, se você deseja mesmo viver em comunhão com Deus, precisamos urgentemente termos esse entendimento de uma vida na presença de um Deus que fala. Alistair McGrath, e eu acho que o nome dele se pronuncia assim, disse o seguinte em um dos seus livros: as Escrituras Sagradas definem o centro gravitacional da vida cristã. E ele também acrescenta: a Bíblia é o recurso central e legitimador da nossa fé e da teologia cristã, porque é através dela que Deus fala e que nós ouvimos. Estamos falando aqui sobre comunhão com Deus, mas como haverá comunhão com Deus sem a presença da voz do Senhor, da sua palavra? Os profetas do Antigo Testamento sempre começavam suas mensagens centenas e centenas de vezes usando a expressão assim diz o Senhor. E Jesus também entendia que a Bíblia é a palavra da boca de Deus. Por isso ele declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Agora, pense, há quanto tempo você está na igreja? Há quantos meses? Há quantos anos você está na igreja? Ou nesta ou em outra? Agora, tente lembrar, quantas mensagens você já ouviu da Bíblia? Quantas vezes estudos da Bíblia? Quantas vezes? Quantos cultos você frequentou? Quantos textos foram lidos e foram explicados? Deus falando, Deus falando, Deus falando. Se você tem um ano, você já ouviu mais de 100 mensagens. E eu sei que aqui há pessoas com muitos anos dentro da igreja. Deus tem falado, irmãos. Deus tem falado repetidas vezes. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Mas nós não sentimos a presença de Deus, não desfrutamos de comunhão com Deus, porque enquanto Deus fala, Deus fala, Deus fala, nós fechamos os nossos ouvidos, para a voz do Senhor. Não queremos ouvir, e se às vezes ouvimos e até entendemos, nós viramos as costas para Ele, nos distanciamos dEle e desobedecemos a Sua palavra.
não colocamos em prática a sua palavra, não vivemos a sua palavra. Pergunto, como é possível vivermos em comunhão com Deus assim? Que casamento sobreviverá sem diálogo? Que marido e esposa sobreviverão num lar onde eles não se comunicam? O Novo Testamento diz que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Que ilustração extraordinária! Que família sobreviverá sem que eles estejam interagindo, um falando, o outro ouvindo, um falando, o outro ouvindo? E eu estou falando de diálogo mesmo, coisa saudável e madura. Eu não estou falando daquelas brigas, daquelas confusões, daqueles atritos em que ganha quem fala mais alto. Falam todos ao mesmo tempo, todos querem falar, todos querem ser ouvidos. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, assim diz o Senhor para a sua vida. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Assim diz o Senhor para vocês. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O maior pecado do homem é viver independente de Deus. Dependa do Senhor, descanse em Deus. Amém. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.